Capítulo de número 5, versículo o número 1 a seguir. Graças a Deus. Aleluias. Sou muito grato por essa oportunidade. Serviço, o trabalho qual estou, não tenho muito espaço para estar tratando a agenda, mas o que der, eu atendo para a gente fazermos uso da palavra do Senhor e fazer o que agrada ao coração de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Quantos acharam? Amém. Amados, livro de João, capítulo 5. Pavilhão ou colunadas? Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Amém? Podem-vos tomar assento, graças a Deus. Queridos, estamos diante de um culto que está sobre o subliminar tema equilibrados no Espírito. Eu tenho certeza que toda a igreja está equilibrada no Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor teve falado, quando o Senhor aqui teve tocado o coração de vidas, e eu tenho certeza que da forma que chegamos ao culto não retornaremos, porque Deus está na casa. Amém? Queridos, esse livro ao qual acabamos de ler é um versículo bastante conhecido é uma única passagem citada na Bíblia Sagrada, pois entre os 4 livros evangélicos canônicos nós aprendemos que o livro de Mateus é dado como rei dos judeus, o livro de Marcos é dado como servo de Deus, o livro de Lucas é dado como filho do homem, mas o livro de João é dado como filho de Deus. Então João, ele escreve ao citar que Jesus é filho de Deus. O interessante é que ao lermos as passagens entre os 4 livros evangélicos, nós podemos perceber que o que cita em Mateus, certamente poderemos encontrar confirmações em Marcos, ou livro de Lucas, até mesmo talvez em João. Mas o interessante é que esse texto que nós acabamos de ler, ele é o único texto em que nós não encontraremos outro texto comparados a esse, com uma base de confirmação. Porque a Bíblia logo menciona que quem teve a audácia de presenciar esse tal milagre do acontecimento da descida do anjo foi o apóstolo João. O João que considera Jesus como filho de Deus. E eu já quero deixar bem claro nessa noite que o filho de Deus, ele está aqui nesta casa e vai fazer coisa tremenda na minha e na sua vida. Pois bem, o texto que nós lemos, podemos bem aqui entender que ele já dá início em dizer que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Por que depois disso? Porque segundo a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chegando na Galileia, em Cafarnaum, pois o seu povo não lhe havia recebido de bom grado, e a Bíblia deixa bem claro que o Senhor então ele expressa que não há honra em sua própria pátria. Então a Bíblia deixa claro para nós que o Senhor vindo da Judeia para passar na Galileia vai nos dizer que havia um homem ali, oficial do rei, que ele, sabendo da informação de Jesus, ele vai encontrar com Jesus, e ao encontrar com Jesus, ele para dizendo: Senhor, desce minha casa, porque o meu filho está morto. E a Bíblia disse para nós que o Senhor expressa para esse homem oficial do rei, ele dizendo: só cresce ver, pois ele repete dizendo: Senhor, desce minha casa, porque eu acredito que o Senhor descer lá, o meu filho lhe retornará à vida. Então quando Jesus expressa para ele dizendo: só cresce ver, aí Jesus vai pela fé do homem, ele disse: vá, porque ao chegar na sua casa, seu menino estará curado. Então o homem lhe desce pela palavra de Jesus Cristo, em que ao chegar lá, o menino estaria vivo e curado. A Bíblia então disse para nós que depois disso então, Jesus vai aonde? A Jerusalém.
aonde estava acontecendo a festa dos judeus. Bem, nós sabemos que festa em Jerusalém era de fato que sempre lhe acontecia. Por quê? Acontecia a festa da colheita, acontecia a festa do Pentecoste e acontecia também festa do tabernáculo. Então todas as festas que lhe convidava Jesus, ele lhe fazia presente, porque Jesus também era judeu. Então olha que interessante, Jesus ele vai para Jerusalém, onde está havendo uma festa entre os judeus. Pois bem, aqui logo entendemos que em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, vai nos dizer a Bíblia que havia um tanque chamado em hebraico Betesda. E agora logo nós já imaginamos que em Jerusalém havia 12 portas, pois todo mundo bem sabe que Jerusalém, toda vez que vinha-se a ruína, destruir, Deus lhe levantava alguém para levantar Jerusalém novamente. E toda vez quando levantava Jerusalém, os muros e a porta, Deus não deixava que nenhuma porta lhe fosse fechada e que nenhuma porta seja abrida mais. Então dentro do Velho Testamento nós vamos entender que Jerusalém sempre havia 12 portas, cada uma tinha um símbolo, cada uma tinha um nome, mas o interessante é que entre as 12 portas, uma só lhe representava como porta das ovelhas. Jesus ele vai para a festa, Jesus ele vai aonde está o povo, Jesus vai para Jerusalém, mas ele toma direção a uma porta que é chamado como porta das ovelhas. Já quero logo liberar uma palavra para você nessa noite. Há muitas igrejas abertas e que muitas vezes pode dar o símbolo como porta das igrejas, como porta das ovelhas, mas eu quero dizer para você uma coisa: nem todas as portas que estão abertas Jesus ele passa e deseja parar, porque a Bíblia deixa claro para nós, Jesus ele vai à festa, mas toma direção a uma só porta, que é considerado como porta das ovelhas. Muitas igrejas abertas, esperando que Deus faz, que Deus opera, que Deus manifesta, mas eu quero dizer para ti uma coisa: nem muitas portas e nem todas as portas Jesus passa e para. Por que Jesus passa e para? Porque muitos vão me dizer que aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Eu desconfio, porque na base bíblica eu entendo que aonde Jesus passa e para, o milagre acontece. Por que isso? A Bíblia disse para nós que Jesus estava saindo da velha Jericó para a nova Jericó. No meio do caminho tinha 2 cegos, ouvindo que era Jesus, ele disse: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A Bíblia disse que Jesus passou, mas só parou porque 2 cegos clamou. A Bíblia disse para nós que 2 cegos foi curado, mas foi porque Jesus passou? Não, foi porque Jesus parou, porque eles clamou. A Bíblia disse para nós que Jesus estava no meio da multidão, indo para uma próxima aldeia. Havia uma mulher, 12 anos, que sofria de hemorragia. Ela acreditou que ao tocar em Jesus, ela seria curada e receberia virtude. Vou dizer para você, a mulher foi curada e ela foi virtuosa, mas foi porque Jesus passou lá? Não, foi porque Jesus parou, porque ela tocou. Ei, vou dizer para ti, Jesus estava certo aldeia, Jesus estava indo para poder evangelizar. A Bíblia disse para nós que passando Jesus, 10 leprosos, vista ele de longe e disse: Mestre, nós lhe clamamos daqui, para que daí o Senhor cura nós daqui? E Jesus disse: vai mostrar o sumo sacerdote e seja lhe curado dessa lepra. Eles também acreditaram na palavra de Jesus e disse: vamos ao sumo sacerdote, porque pela palavra do mestre nós vamos ser curados. A Bíblia disse que por eles é que foi curado, um só voltou para agradecer. Mas vou dizer para você, eles foram curados, foi porque Jesus passou ou foi porque Jesus parou? Então já quero liberar para você nessa noite que Jesus ele passa aqui, mas se alguém clamar ele, se alguém tocar nele, se alguém chamar por ele vai parar para poder curar alguém aqui nessa noite, para poder abençoar alguém aqui nessa noite, para transformar a vida de alguém aqui nessa noite. Quando acredita que o Filho do Homem, quando acredita que o Filho do Homem está passando aqui na glória. Então o segredo não é Jesus passar, o segredo é nós conseguir para Ele, para que nós sejamos abençoados por Ele. Vou dizer para você uma coisa: Deus é tão grande que nem viaja, porque já se encontra presente em tudo que é lugar. Mas até a coisa, Ele só operaria a consciência dele. Se aqui tiver culto, mas não tiver consciência de Cristo, Ele não opera. Mas se aqui tem culto, tem consciência dele aqui, tem a presença dele. Ele vai parar aqui porque alguém está chamando por Ele. Ele vai fazer presente aqui porque alguém está tocando nele, com fé, com crer, com a palavra, com clamor, com oração. E pode nessa noite tocando
Mas tem uma coisa, a Bíblia disse para nós que próxima porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Jesus está indo para a festa, mas Jesus percebe que tem um milagre acontecer antes dele chegar na festa. Olha só que interessante, a Bíblia deixa claro para nós que Jesus, ele indo próximo a entrar a porta, ele vai e não entra na porta, ele dá um rodeio e entra onde tem o tanque de Betesda. Betesda no original significa casa da graça e casa de misericórdia. Olha só que interessante, Jesus deixa a porta onde dá acesso à festa, a multidão, o povo, e vai à casa da graça, e vai à casa de misericórdia, que era o tanque de Betesda. E a Bíblia vai dizer para nós que no tanque de Betesda havia multidão de pessoas, ou seja, do menor ao maior havia a beira do tanque. Por quê? A Bíblia vai deixar claro para nós, porque um certo dia, a um certo tempo, descia um anjo e movimentava a água que havia no tanque, e o primeiro que descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Vou dizer mais aqui para você, a Bíblia disse para nós que o Senhor toma direção na casa da graça, o Senhor toma direção é na casa de misericórdia. Por quê? Só vai na casa da graça quem precisa de graça, só vai na casa de misericórdia quem clama por misericórdia, só vai na casa de oração quem precisa de oração, de vitória, libertação e salvação. Jesus vai tomando direção na casa da graça. Vou dizer para você, aqui dentro dessa igreja, ela tem um significado como casa da graça, como casa de misericórdia. Por quê? Se eu e você estamos aqui porque precisamos de Jesus, se eu e você estamos aqui porque precisamos de Deus, e a Bíblia diz para nós que a multidão que estava na beira do tanque é porque Deus mandava um anjo, e esse anjo era como símbolo de que Deus não havia rejeitado o povo de Deus. Sabe por quê? Jesus manda, aleluia, ou seja, Jesus desce do céu o pão da vida ou a salvação para os judeus. E sabe o que é interessante? Os judeus não recebem Jesus, então ele disse: eu vim para os meus não me quis, para aquele que receber a mim, receberá o Pai também, e a salvação eterna se crê em mim. Então, por eles rejeitar o pão da vida, Deus manda que um anjo desça para movimentar a água como símbolo de que ele não havia rejeitado o povo. Vou dizer para você coisa, não é Deus que rejeita o povo, é o povo que rejeita Deus. Não é Deus que rejeita você, muitas vezes é nós que rejeitamos Deus. Quantas pessoas que nós fala para ele, quer fazer um compromisso com Cristo, quer aceitar Jesus, e ele só quer pular para amanhã, só quer pular para depois. Mas a Bíblia disse que o amanhã não nos pertence, o amanhã só Deus sabe. Eu quero dizer para você que nessa noite, a Bíblia disse para nós que o anjo descia, movimentava a água, mas não nos afirma se era todo sábado, se era todo mês, se era em ano, mas o interessante é que o anjo descia e movimentava a água. O interessante é que Deus mandava o anjo descer e movimentava a água. Vou dizer para você que entender nessa passagem, a Bíblia vai dizer, não só a Bíblia, mas segundo as histórias, vai nos dizer que esse tanque era um tanque de um buraco que havia uma rocha, e por haver chuva encheu esse tanque, e como Deus havia mandado o anjo para movimentar essa água, para os enfermos ser curados, para que essa água não lhe acabasse, não lhe secasse, por conta do sol que esquentava a rocha e a rocha esquentava a água, e por conta do sol que batia diretamente na água, como a água naquele tanque não tinha escorramento, não tinha onde vazar, então para que o sol não viesse a luz evaporar a água, me disseram, vamos criar uma tenda a luz grande, a qual tinha 5 alpentes, ou 5 colunas, e a Bíblia vai dizer para nós que próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebraico Betesda, qual tinha 5 alpentes, ou 5 colunadas ou pavilhão. Sabe o que era? Uma tenda que era sustentada por colunas. Havia um templo entre o tanque que era sustentada por colunas. Vou dizer aqui para você uma coisa, a coluna sustentava o templo para que o templo permanecesse de pé e para que o anjo continuasse descendo e movimentando a água que havia no tanque. Vou dizer para você aqui, se não fosse a coluna, não havia o templo, se não fosse o templo, não haveria água, se não haveria água, não haveria descida do anjo. Vou deixar bem claro aqui para você, essa igreja está aberta, não é porque tem água, não é porque tem anjo, não é porque tem a tenda, essa igreja está aberta porque tem coluna. Quem é coluna na casa de Deus? A
casa de Deus aqui. Tem gente que muitas vezes que não entende que por passar um vento na igreja, todo mundo sai, mas a igreja está aberta. Aí tem alguém que se preocupa dizendo: a igreja vai fechar, porque o povo está saindo, o dizimista está acabando, quem abençoa a igreja saiu, mas não entende que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não entende que Deus, quando Ele abre a porta e quando é na direção dele, ninguém fecha. Pode passar o vento, pode passar a peneira, pode passar o mar, pode passar a tempestade, mas se é Deus que está com a igreja, Ele aprova e prova do jeito que Ele quer e mantém da forma que Ele quer. Mas tem uma coisa: mesmo que saia, mas se tiver um que é coluna na casa de Deus, a igreja de Deus permanece de pé. Vou dizer aqui para você uma coisa: sabe por que a família de pessoas aqui está de pé? Porque alguém é coluna na sua família. Sabe por que muitas vezes o filho ainda não desceu a estrutura, o neto ou o sobrinho? Porque alguém aqui é coluna, não deixa de orar, não deixa de pagar preço, não deixa de jejuar. Muitas vezes tu pensa em desistir, mas não tem como desistir, porque quem é chamado para ser coluna nunca consegue desistir. Quem é chamado para ser coluna é menos desvalorizado, é menos visto. Vou te dar um exemplo aqui de quem é coluna. Sabe quem é coluna? Vou falar para você aqui. Já imaginou você entrar em um prédio aonde tem 5, 10, 15, 20, 30, 50 andar? Você entra num prédio, você repara a escada, você repara o elevador, você repara a porta e a janela de vidro, você repara a cerâmica, a parede e o teto. Mas sabe o que você nunca repara no prédio? É a coluna que sustenta o prédio, porque é embutida na parede, é escondida, ninguém dá valor à coluna, ninguém enxerga a coluna. Vou dizer para você: sabe por que tu não desistiu? Porque não pode ninguém te ver, mas Deus está te vendo. Sabe por que você não parou? Porque você não pode ser valorizado na igreja em vista, mas Deus te valoriza, porque você é coluna. Quem é coluna de Deus aqui dá glória. Quem é coluna de Deus nunca está vista, e quando chega a estar vista, alguém fica doido para tirar ele, porque a luz está atrapalhando alguém, está tirando a visão. Eu imagino se já teve alguém que já teve vontade de não ter essas colunas no meio da igreja, porque se alguém entrar no mistério pode machucar no meio da coluna. Se tem festa, atrapalha a coluna. Se está cheio, a coluna atrapalha a vista, mas não dá um jeito. Se tirar a coluna, não sustenta o templo. Então quero dizer para você: tem alguém querendo tirar você da reta, tem alguém querendo tirar você do caminho, tem alguém querendo tirar você da direção, mas não vai. Sabe por quê? Se tirar você, morre alguém, cai a casa, acaba tudo. Então permanece sendo coluna. Só quem está equilibrado no Espírito, só quem está equilibrado no Espírito está entendendo que Deus está falando contigo nessa noite. E vou dizer algo para você: quem é separado para ser coluna é diferente para quem só quer destaque. Porque quem quer destaque, ele pensa que a coluna começa de cima para baixo, aí ele cai, ele quebra a cara, alguém puxa o tapete. Porque quem é de Deus começa de baixo para cima. Eu nunca vi coluna começar de cima para baixo, eu sempre vejo ela começando de baixo para cima. Tem que fundar o chão, tem que ter sapata. Vou dizer para você uma coisa: alguém tenta te arrancar, alguém tenta te tirar, mas não consegue. Sabe por quê? Tem raiz. Começou primeiro, foi embaixo, não foi em cima. E quem começa embaixo alcança o que Deus tem para ti. Do Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia disse para nós que havia
havia ali colunas que sustentavam o templo, para que viesse manter a água, para que viesse o anjo descer, e para que o milagre continuasse acontecendo. A Bíblia vai dizer para nós, sabe o que é? É que Jesus, ele toma a direção aonde é a casa da graça. Jesus, ele tem uma direção aonde é a casa da misericórdia. E sabe o que acontece? O texto vai dizer que lá está cheio de quê? De multidões, cheio de multidões, que era paralítico, manco, ressecado, cegos, esperando o quê? O movimento das águas. Vou dizer para você uma coisa: se você veio para o culto ontem e não recebeu a bênção, se prepara para hoje. Se hoje você também não recebeu, se prepara para amanhã, se Deus te dá a oportunidade. Mas se amanhã você não aparecer aqui, se prepare então para você encontrar com Cristo no céu. Porque eu quero dizer para ti uma coisa: Deus, ele tem bênção marcada, não é para todo mundo de uma vez, é para cada um a sua hora, para cada um a sua vez. O meu ministério não é o teu, a minha caminhada não é a sua, a minha vida não é a sua. Então cada um tem um projeto, cada um Deus tem uma proposta, cada um Deus tem uma forma de trabalhar, de agir. A Bíblia vai dizer para nós que era multidão esperando pelo milagre, mas sabe o que acontece? Jesus vai dar por conta de um. Tem multidão, a casa está cheia de enfermos, pessoas paralíticos, esperando por milagre, mas tem um. Jesus não vai por todos, Jesus, ele vai por conta de um. Jesus vai por conta de um, sabe por quê? A Bíblia diz para nós que depois que o anjo movimentava a água, só o primeiro que desceria seria sarado de qualquer enfermidade que estivesse. Se a Bíblia está dizendo que depois do movimento da água, só o primeiro, então significa que tinha organização dentro do templo. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma. O anjo movimentou, pula todo mundo, e quem for o primeiro a triscar na água, receber a cura? Não. Cada um tinha que ter sua vez. Eu imagino um templo cheio de multidão, esperando o anjo descer e movimentar a água, e depois do movimento da água chegar a sua vez para que seja curado. Se a Bíblia está dizendo que era cada um por uma só vez, significa o quê? Que tinha que ter então uma fila, ou uma ordem, ou uma senha. Já chegou em um postinho, ou em qualquer outro lugar, por ordem de chegada, ou então pela senha, tinha que ter organização, senão virava bagunça e não sabia o que era mais. Então o que acontece? Na casa da graça, na casa de misericórdia, para que Deus continue mandando o anjo movimentar a água, tinha que ter organização. Senão o povo vai embora, ninguém mais volta, ninguém aparece. Por quê? É bagunçado, todo mundo mergulha junto, cada um fica apavorado porque ele não recebeu o seu, e desse jeito a casa da graça não prospera, não se multiplica, não cresce. Vou dizer para ti nessa noite: sabe por que a igreja está aberta, permanece de pé e vai permanecer até a volta de Cristo? Porque aqui dentro não é de qualquer maneira, não é bagunçado, aqui tem organização, aqui tem doutrina e aqui tem palavra. Quando tem a presença de Deus ali, pensando que vai encher de gente, porque pode usar brinco, pode usar batom, pode usar calça, pode usar não sei o quê, e quando acabar, daqui a pouco está tudo vazio, porque casa mal organizada, ela não cresce. Casa que não tem organização, ela não prospera. Tem que ter organização. E aqui eu vejo a organização: quem vai orar, quem vai abrir o culto, quem vai pregar, quem vai louvar, quem vai estar na porta, quem vai dar oportunidade. E tem uma, pode crer que dessa forma Deus vai descer aqui, vai operar, vai manifestar, a água vai se mover, Jesus vai curar, vai salvar, a alma vai se render, porque Deus vai continuar manifestando aqui neste lugar. A Bíblia disse para nós que só o primeiro, depois do movimento da água, era sarada de qualquer enfermidade que esse tivesse. Imagina aí, uma pessoa que nasceu de nascença com braços todo tortos, pernas, todo aleijado, nunca nadou na vida, não sabe o que é mergulhar em uma água, e ele acreditar que o anjo desceu e a vez dele, ele mergulhar em cabeça, porque crê que vai ser curado. E sabe o que acontece? Segundo as histórias teológicas, esse tanque tinha uma profundidade de 2,5 metros para 3 de fundura, de largura de 6 a 7 de largura de comprimento. Imagina aí, quem nunca nadou na vida vai mergulhar por crer que o anjo de Deus
abriu as águas. Vai mergulhar ali, por quê? Na casa da graça, onde o anjo está, tem organização. Vou dizer para você uma coisa: tem gente, meu irmão, que vai entrar aqui dentro com os dois pés, com as mãos e cabeça. Sabe por quê? Porque vê que Deus está na casa. Tem organização aqui, tem manifestação de Deus aqui. Tem pessoas que vai vir aqui, vai vir sem medo de retornar com a sua palavra, com a sua cura, com a sua libertação, com a sua resposta. Sabe por quê? Porque Deus manifesta na casa. Aleluia! Quanto crê que Deus está aqui dando glória? Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz para nós que o Senhor vai tomar direção ao tanque de Betesda, e por ele ser o dono da cura, e por ele ser o Todo-Poderoso, o Deus que tem poder do céu e da terra, ele poderia determinar a cura para todo mundo, poderia determinar vitória para todo mundo. Mas você sabia que para cada vitória tem um processo? Mas você sabia que para cada vitória tem uma luta? Mas você sabia que para cada bênção tem algo para que venha nos aprovar se nós é digno daquela bênção? Vou dizer para você uma coisa: a multidão não estava preparada para receber aquela bênção, mas um só estava preparado. Por quê? Teve a paciência. Teve a paciência. Jesus foi. Olha, Jesus foi porque havia um homem que estava há 38 anos, que se achava em... A Bíblia vai dizer para nós que Jesus vai em direção ao templo porque havia um homem que estava há 38 anos, que se achava em... Olha só para você ver. João escreve que Jesus vai ao templo porque havia um homem que há 38 anos se achava em... Ele compreendeu que como Jesus pega em direção da vida de alguém, já não dá, era. Ele disse: Jesus vai ao templo porque havia um homem que estava há 38 anos que se achava. Não estava mais, porque Jesus tomou direção da vida dele. Aleluia! Tem alguém aqui hoje que vai levantar a bênção, vai levar a vitória para casa, vai levar a cura para alguém. Sabe por quê? Porque você veio aqui crendo que ao retornar para casa, Jesus já tomou direção da vida de alguém que você está orando. Mas isso é pela palavra do pastor e do pregador, não é não? Isso é por crer, isso é por ter fé. Jesus disse o que para o oficial do rei? Só cresce e vê, então desce para sua casa. Ao chegar lá, o menino vai ser curado. E ele acreditou na palavra de Jesus. Chegou lá, o menino foi curado. Os leprosos disseram: Senhor, não precisa que tu venha até nós, determina daí. Então Jesus disse: se tu crê, então vai e se ofereces ao sacerdote. Ele disse: se nós for pela palavra do mestre, vamos ser curados. A Bíblia disse que o Senhor pegou Pedro, que tinha pescado a noite toda, nada havia pegado, mas na hora de lançar a rede, aí Pedro disse: Senhor, nós já lançou, nada pegamos, mas segundo a sua palavra, nós vamos lançar a rede. Ei, vai ter pessoas que vai receber vitória, vai receber bênção, vai receber cura, mas é por conta de alguém? Não, é por conta da palavra de Deus. Por conta da palavra de Deus. Ei, imagina aí, de menor ao maior na beira do tanque, era a multidão, e o anjo descia em tempo e em tempo, e além mais, só o primeiro que era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então acredito eu que nem todos tinham paciência de esperar a sua vez, nem todos queriam esperar chegar a sua hora. Poderia descer na mão, rasgado, jogado fora, passado para alguém que pegou a ser maior do que a dele, desistindo da bênção. Mas tem um homem que ele continuou e perseverou 38 anos em espera do céu. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus se aproxima esse homem. Já vou encerrar, irmãos. Se aproxima esse homem, e a pergunta de Jesus é: quer ficar são? Olha aí, Jesus. Ei, a pergunta de Jesus é: queres ficar são? Sabe por quê? Se nós olharmos na Bíblia, eu nunca vi Jesus orar para alguém para que alguém seja curado. Eu nunca vi Jesus orar para alguém sendo ressuscitado. Eu nunca ouvi Jesus orar para alguém para que seja liberto.
A única palavra que Jesus disse era: vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Sabe por quê? Porque Jesus já orava antes no monte, para que no momento ele liberasse sua palavra e o milagre ser acontecido. Vou dizer para você uma coisa: Jesus já orava antes, em suas horas vagas, para que no momento exato ele viesse liberar a palavra profética e o povo receber a libertação, a cura, a salvação. Então sabe o que acontece? Jesus chega para o homem que já sabia, chegou a situação do homem e disse: queres ficar são? Mas a Bíblia disse que o homem, ele começa agora a falar desculpas que havia acontecido durante a sua caminhada. E as desculpas desse homem é: Senhor, toda vez que quando chega a minha vez, alguém que está por detrás de mim ultrapassa a minha frente, então me posso da minha bênção. Olha só, o texto vai dizer que Jesus já sabia a situação daquele homem, e o Senhor disse: queres ficar são? Eu quero dizer para ti uma coisa: Jesus está liberando a palavra para você, que se você quer ficar são, Jesus não quer saber quem é que ultrapassou na sua frente. Jesus não quer saber quem é que chegou primeiro ou quem chegou por último e já tomou posse da sua bênção. Jesus não quer saber quem é que está orando mais, quem é que está buscando mais. Não, não. Jesus agora está liberando uma palavra. Quer ficar são? Aleluia! No momento que Jesus liberar a palavra para você, não cria desculpa, que ele já sabe. Não invente desculpa, que ele já sabe. Apenas crê na palavra do mestre e vai para sua casa com a tua vitória, com a tua bênção, com a tua você quer comandasse. Verificação. O homem quer criar desculpa, e Jesus entende a situação do homem. Mas Jesus, ele pega a mão do homem e diz: levanta-te, pega o teu leito e anda. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Eu quero deixar bem claro aqui para a igreja que tem gente que muitas das vezes estão pagando o preço, estão orando, estão jejuando, e possa ser que espera de um milagre até através de um anjo. Mas eu quero dizer para ti uma coisa: não se preocupa se o anjo não abrir a porta, não se preocupa se o anjo não te defender, não se preocupa se o anjo não te trazer a bênção, porque se o anjo não vir, o próprio Jesus vem. Aleluia! Se o anjo não aparecer, o próprio Jesus vem. A Bíblia vai dizer para nós que o homem esperava pelo anjo para que movimentasse a água e chegasse a sua vez. Mas a Bíblia diz para nós que por ele ter tal paciência e permanecer no tanque, que não veio agora nem o anjo nem a água. Quem veio foi o próprio Jesus. Quem veio agora foi o próprio Jesus. Vou dizer para você uma coisa: a situação na minha e na sua vida, que um amigo pode resolver, um pai, uma mãe, alguém, um parceiro, um patrão, mas a situação que só Deus resolve, só Jesus resolve. Tem alguém aqui que esperava a palavra do juiz, do médico, do advogado, e não deu solução para a sua vida. Mas eu quero dizer para ti uma coisa: aquilo que o homem não faz, Jesus tem poder para fazer. Jesus tem poder para dar um milagre. Jesus nessa noite está decretando bênção, libertação, cura, equilíbrio para a vida de alguém que nessa noite, quando crê nisso, meu glória. Se o anjo não vir, não se preocupa, Jesus, ele sabe de tudo. A Bíblia diz para nós que Daniel, ele foi para orar só 3 dias, e por os demônios, príncipes das pestes, que teve segurado o anjo da bênção, Daniel não desistiu, continuou orando. Deus do céu percebeu que já tinha mandado a bênção, e Daniel continuou orando. Ele dá uma olhada para a terra e diz: vou ver o que está acontecendo. Quando ele vai para a terra, ele vê o anjo da bênção agarrado com os demônios no meio do caminho. O Senhor manda que um anjo de guerra desce do céu, liberta o anjo da bênção da mão dos demônios e dá a bênção a Daniel. E Daniel orou 21 dias, sabe por quê? Porque ele não tinha desistido. Mas por que Daniel só orou em ter 21 dias? Porque foi em teu dia que o anjo chegou com a bênção. E se o anjo não tivesse chegado, Daniel permanecia, porque ele acreditava que uma hora ou outra Deus ia mandar a sua vitória. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, ele sempre chega no momento
certo, na hora certa, no exato certo. E se for hoje a sua bênção, eu quero dizer para ti uma coisa: tu vai chegar em casa, vai ver o milagre, vai ver a bênção, vai ver a cura, vai ver a prosperidade, transformação, porque Deus é Deus de promessa e é o Deus que garante a vitória. Amém? Fique de pé comigo. Eu vou orar aqui só para agradecer minha participação. Glória a Deus. Senhor Deus eterno Pai, obrigado por essa noite estarmos aqui, Senhor, nesse culto maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a cada vida, a cada alma, a cada jovem, a cada adolescente, criança, senhoras e senhores. Meu Pai, que o Senhor recompense com a tua bênção, com a tua graça, com o teu milagre. Senhor, eu acredito no que o teu Senhor a fazer aqui neste lugar, aqui nessa noite. Eu acredito no que o Senhor tem a fazer na vida dessa irmã, na vida desse irmão. Que o Senhor, meu Pai, abençoe de uma tal forma que só o Senhor pode concretizar o milagre, a bênção, a vitória da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, bem rapidinho, essa irmã, levanta a mão, irmã. Isso. Quando eu estava orando aqui, o Senhor Deus mostrava como uma luz e a sua direção. Aí o Senhor Deus falava bem assim: fala para minhas filhas, meu servo, que hoje eu estou tirando todos os embaraços que tem embaraçado no caminho dela. Olha, Deus me mostrava a sua vida. Eu via como você passava dias e noites, e é como a sua vida não mudasse. É como se passasse dias mais dias e sua vida tivesse só a mesma situação. Deus mostrava que Satanás tem lutado de tal forma para que você nem diminuísse e nem crescesse, mas que você permaneça em sua vida, que dá para que você viesse murmurar contra Deus. Mas Deus vai dizer para ti dessa forma: Ele viu a sua persistência, Ele ouviu o seu clamor, o seu pedido. E tem uma coisa: em momento que tu pensaste que Deus não estava te ouvindo, Ele te ouviu. Muitas vezes faltou força para você ajoelhar, e da forma que você mesmo estava em pé, sentada, você clamava. Aí Deus fala comigo assim: mas fala para ela, meu servo, que sou eu, Deus, que escuto e vejo o oculto, profundo e escondido. Algo que imagina ela que não estou vendo, eu estou vendo, mas estou em silêncio. Aí lemando, recebe a face. E Deus vai dizer para ti, ó, todos os laços embaraçados, o seu caminho ele está desembaraçando hoje. Você vai começar a dar passos. Eu vejo dias agora, mais dias, você começando a se sentir diferente. Vai sair um peso em cima das suas costas. E Deus vai dizer para ti dessa forma: sou eu que estou hoje tirando o fardo pesado e botando um fardo leve sobre você. Deus vai dizer: se prepara para começar a viver algo novo que Deus tem para ti. Deus vai dizer para você, mulher: nunca te esqueceu o Senhor teu Deus, e jamais te esquecerá. Aí Deus ainda acrescenta mais no meu coração para te falar: pode sua mãe que esquecer de um filho que gerou em seu ventre e ainda lhe amamentou, ainda que viesse lhe esquecer, manda o seu Deus dizer que Ele não esquece de ti, porque tem o seu nome gravado na palma das mãos dele. Amém? Também posso a sua vitória no nome do Senhor Jesus. Todo dia, irmão, que Jesus está aqui, não logo. Essa irmã lá atrás, de cabelo liso aqui, essa irmã que olhou para trás, suspeita a mão, minha irmã, a senhora, quando eu olhava para você, minha irmã, o Senhor Deus mandava te dizer bem assim: olha, para você se preparar, porque eu vejo você recebendo algo tremendo, e é financeiro da parte de Deus na sua vida. Mas sabe por que Deus mandava você se preparar? Porque próximo de receber a bênção, eu via como você dava um passo, e é como que esse passo, que eu sentia que o seu pé começava a se afundar entre de um vento que viesse contra você. E Deus vai dizer para ti dessa forma: vai vir um vento, mas é só para poder querer Satanás ver você murmurar. E Deus vai dizer para ti: não murmura, aquele do seu coração. E Deus manda até te dizer: lembra-se que quando vinha esse vento contra você, que Deus já estava te alertando, é porque tem uma bênção de Deus preparado para a sua vida. Eu vejo você passando em um momento meio difícil, que quer você murmurar, e Deus vai dizer para ti: não murmura, porque sou eu, Deus, que te pego pela tua mão direita e te digo: levanta-te e põe de pé, porque eu sou contigo, diz o Senhor Deus. Amém? Amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aplauda Jesus, irmãos, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Deus abençoe o evangelista Márcio, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando conosco nessa noite, a vida, a família, o lar de cada um de vocês. Irmãos, nós temos uma programação um pouco diferente na igreja. Sexta-feira nós temos culto, amanhã nós não temos culto, mas sábado, irmãos, sábado, a partir das 15 horas, nós vamos estar nos reunindo ali no culto às 16 horas.
às 16 horas, nós vamos iniciar o 16h10, 16, até 16h30 no máximo, a gente já vai ter iniciado o culto já. Então eu conto com os irmãos,